Olá, você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando a gente hoje aí no futuro, que prazer ter você aqui junto com a gente novo no podcast da Prospecta, um lugar para a gente bater papo, conversar, trazer sempre convidados com muito conteúdo, que é o caso do convidado de hoje, Guto Covizzi. Guto, muito obrigado por você estar aqui. Nossa, estava ansiosa por esse bate-papo, porque eu sei que vai sair muita coisa boa daqui. Ô, Flaviana, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, pela parceria que temos. E vamos falar de pizza, vamos contar a história. Tem muita coisa legal para a gente trocar, desde a minha trajetória profissional, assim como a Bela Capri, que é o nosso coração aqui do dia a dia. Eu estava doida para usar esse bordão. Aqui, quando tudo acaba em pizza, é coisa boa, né? E literalmente aqui tudo acaba em pizza, são mais de 80 mil por mês que a rede produz. É um número bem interessante. Bem E tudo expressivo, literalmente né? acaba em pizza. Então vamos começar por aí. Vamos explicar quem é o Guto Covizzi. A gente brinca, né? Quem é o Guto na fila do pão? Não, aqui quem é o Guto na fila da pizza. E me conta um pouco dessa trajetória aí. Quem está chegando aqui agora? Conta um pouco quem é você e sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Que legal. O Guto, por incrível que pareça, da pizza nasceu no meio do doce. A família Covizzi é uma família muito tradicional do interior de São Paulo, de doces. Então, toda a minha trajetória de adolescência, dos 14 anos até os 21, era produzindo doce. Eu fui doceiro na beira de tacho. Tem toda uma história aí que é muito legal. Nascer realmente no meio do doce. Com 21 anos, a família Plano Collor, quebramos. E a partir daí, cada um dos irmãos, era eu e meu irmão, inclusive somos até hoje, né, na parceria da Bela Capri, mas éramos eu, meu irmão e o meu pai, que não está mais com a gente. E nós, o meu pai era o representante, o meu irmão entregava e eu produzia na beira do tacho. E assim foi, e foi muito legal a história, porque no passado a família era toda do doce, meus avós, tudo, então, Uhum. mas é longe a história. Porém, a partir daí, com 21 anos, a fábrica, pelo plano Collor, pela gestão que não era adequada, deixou de existir. E aí, Guto e Nivaldo, meu irmão, Calil, partiu para uma história solo. E eu fui ser repositor de mercadorias das lojas americanas com 21 anos. Eu entrei no departamento de brinquedos, eu me lembro perfeitamente esse dia. E a partir daí eu fui efetivado, depois entrei como temporário, fui efetivado, e a partir daí eu fui efetivado e criei um plano de carreira dentro das lojas americanas, da qual eu saí como gerente de loja, com 26 anos, era o gerente mais precoce na época, estamos falando aí do ano de 96. Faz algum tempo já, viu, Flaviana? É muito Outro tempo, dia, inclusive. outro dia. É outro dia. E fui gerente de uma loja de supermercado com 200 colaboradores. O Carrefour incorporou algumas lojas americanas e eu fui no pacote de lojas americanas para Carrefour. E nesse período já tinha casado, nossos filhos já estavam. O Guto nasceu no ano de 99, Guto Filho. E aí eu me tornei um executivo do Carrefour e também trabalhei para um plano de carreira e saí como diretor regional. E em 2003 eu tomei uma atitude de falar, cara, estava com 33 anos, eu queria voltar para o interior, estava em São Paulo, eu morei em 7, 8 cidades diferentes, rodando o Brasil, estava em Blumenau, minha primeira gerência, depois Jundiaí, capital, trabalhando em São Paulo. E aí eu tomei uma decisão, falei, eu quero empreender e ia comprar um posto de gasolina, conversando com o meu irmão, que foi o fundador da Bela Capri lá no ano de 98. Falou, cara, por que não associarmos dois Bela Capri irmãos? já existia nessa altura. Meu irmão foi o fundador, meu irmão e a minha cunhada Débora são os fundadores em 98. E eles tinham a pizzaria no centro de Mirassol. E em 2001 eles montaram na Saldanha Marinho em São José do Rio Preto. Uhum. Durou até 2017 aquela loja. Mas com dificuldade em gestão, inclusive financeira, e o Guto se associou ao Nivaldo. E detalhe, não é uma sociedade só familiar, não. É muito familiar, Flaviana. São dois irmãos casados com duas irmãs. Você já tinha escutado Eu isso? conheço essa história, eu conheço essa história, acho ótimo, aliás. É uma loucura, Mais mas uma familiar essa loucura empresa é impossível, né? impossível. Mas a gente estabeleceu algumas regras iniciais e essas regras são seguidas até hoje.
porque o profissionalismo tem que estar à frente de qualquer situação. É uma empresa, eu costumo dizer que é uma empresa familiar, mas com muito profissionalismo. Bom, a partir daí o Guto entrou para a rede Bela Capri junto com o Nivaldo, e uma das 3 premissas que eram salário fixo independente, se o lucro era muito, tinha salário fixo, isso é muito importante porque dá segurança, dá respeito ao negócio, plano de crescimento e que as esposas, que são fundamentais, não tenham linhas cruzadas com os esposos, porque elas não estavam na operação, para não criar atrito. São 2 irmãs, inclusive, repetindo. E a partir daí, um dos pontos era um plano de expansão. Então, quando entramos, criamos um plano de crescimento, e em 2003, quando eu entrei, e nós inauguramos a primeira em 2005 em Catanduva, e em 2006 nós conhecemos o universo do franchise. Aí a marca deu um up bem significativo. Mudou. Eu estou estendendo, não sei se eu posso ir, você me manda, você me fala. Por favor, não, por favor. É bacana a gente entender o histórico, a gente vai entrar aqui em outros aspectos, mas é legal a gente conhecer a história da marca, porque você acaba entrando em aspectos que às vezes a gente não se dá conta. Primeiro, uma coisa que não me ocorreu que a gente poderia conversar aqui hoje, que é justamente a questão da empresa familiar. A gente ainda tem muito arraigado aquela ideia de empresa familiar, igual você falou, não, é uma empresa familiar, mas com muito processo, com muito profissionalismo, mas porque a gente ainda tem isso, né, que a empresa familiar, ela é desorganizada, e não é bem assim. A gente tem exemplos de empresas familiares, há exemplo da Bela Capri, que são extremamente organizadas, que estão pensando já em sucessão, em expansão, processo. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre tecnologia, como vocês olham para a inovação. Então, assim, aquela imagem que a gente tem da empresa familiar está muito distante disso, né? E a gente tem visto outros exemplos no mercado hoje nesse sentido. Não há dúvida, não é uma máxima, né? A empresa familiar não tem gestão, não tem organização, não tem governança. Ao contrário, inclusive governança familiar e empresarial nós temos. Há mais de 4 anos nós temos consultoria externa de governança. Qual que é o grande objetivo da governança? Separar totalmente a família do negócio. E isso vem, por que nós temos hoje uma consultoria externa? Porque tem nova geração chegando, os nossos filhos já estão trabalhando no negócio, sendo e isso se faz sendo preparados e respeitando que não são donos. Eles são herdeiros, serão donos do futuro. Hoje não. Isso está muito claro. E isso é fundamental para qualquer organização. Mas, de novo, ela não precisa de governança. No começo eu te falei, nós fizemos a governança. Nós estabelecemos regras, e aí fica a dica, Flaviana. Hoje, é claro que eu tenho um acordo de sócios, onde tem várias regras dentro do negócio. Eu vou te dar um exemplo, mas é assim que funciona um acordo de sócio. Uma pergunta: os genros, as noras, podem trabalhar numa organização? Depende daquilo que o acordo entre os 2 sócios estabelecer. Tem empresas que permitem, tem empresas que não. A nossa, inclusive, eu posso estar enganado, mas não. Porque por uma escolha, por decisão. E aí, realmente, cada empresário pode fazer. Isso é um exemplo que pode ser pequeno, mas é nessa minúcia que faz com que o respeito entre os sócios perpetue. É isso. Guto, isso sempre fez parte da história, da trajetória, mas você comentou que há 4 anos vocês buscaram uma consultoria para que isso fosse ainda mais profissionalizado. Quem está ouvindo a gente agora, que está nesse momento, né, começando uma empresa familiar ou caminhando para a profissionalização da empresa familiar, qual que é o momento de buscar ajuda no mercado e falar, não, agora eu não consigo mais ir sozinho, eu preciso realmente de apoio? Olha, o momento... Eu penso que é relativo, Flaviana. Na verdade, eu acho, eu não sei se você percebeu, o que nos provocou é porque chegou a nova geração. E para mim esse é o time importante. Mas isso não é uma máxima. Se uma empresa tem sócios e ela precisa de ter acordos bem claros, onde alguns não estão bem claros. Eu indico, inclusive, a consultoria que nos presta serviço,
ela está em Rio Preto há muitos anos, mas ela não é daqui. Então, a gente vai indicando, porque percebe-se que a carência dos empresários, porque realmente eles sentem que precisam ter, não digo preto no branco, mas os acordos estarem bem claros, e aí você tem um mediador, fica muito mais fácil. Com certeza. E aí você está me falando de uma empresa que tem quase 30 anos de mercado, a gente está 98, né? Esse ano nós completaremos 26 anos de história, da qual estou junto com meu irmão há mais de 20 anos. A Bela Capri, na gestão do meu irmão, durou 5 anos, estamos juntos há 26 anos. Há 20 anos, perdão. Está falhando, Flaviano? Não, agora voltou, tá tranquilo, estou te ouvindo bem. E eu ia te falar justamente isso. A gente está falando de uma empresa com 26 anos, extremamente profissionalizada. Eu sei dos bastidores, eu sei o quanto vocês investem em inovação, tecnologia. A minha curiosidade sempre foi assim? A marca sempre teve esse olhar para processo, ferramenta, tecnologia. Isso sempre fez parte da história da Bela Cap? Porque é um diferencial de vocês, sem dúvida alguma, porque a gente vê inovação desde o atendimento com o cliente, na rotina, no dia a dia e nos processos internos também, né? Que legal. Essa pergunta ela é ampla, viu? Aqui dá para falar 2 horas sobre ela, mas começa pelo nosso pai, que, como eu te falei no início, não está conosco há 1 ano e meio, mas o nosso pai sempre foi um apaixonado por atender bem. Eu me lembro que ele ficava muitos anos na Saldanha Marinho e ele ficava ali onde o carro estacionava, ele já abria a porta para o cliente e aquele sorriso cativante. E depois ele era tinha uma capacidade intimista, de aproximação, que ele sentava depois, que não, senta aqui na mesa, Covise, vamos conversar. Então, ele era muito próximo. Então, essa cultura de fazer o melhor para o nosso cliente, e aquela velha massa mesmo, Flaviana, perdão, que o cliente, em primeiro lugar, é muito verdade. A gente pratica... Isso é lei de sobrevivência de mercado, não há outra forma, né? Mas, por outro lado, existe o Guto e o Nivaldo, onde o Nivaldo não abre mão da qualidade. E abre mão da qualidade em tudo que se faz. Desde os insumos de origem garantida, que são abastecidos por nós mesmos. Você sabe que a gente tem um CD, que é uma cozinha central, que entrega tudo prontinho para os nossos franqueados. Então, a qualidade, assim como a qualidade de fazer as coisas, desde um parafuso que está soltando, meu irmão é muito minucioso, então a gente zela pelo patrimônio, zela pelas mesas, pela cadeira, tem que ter um conforto, o cliente que senta na Bela Capri não é uma cadeira qualquer, não é uma cadeira, é uma cadeira desenvolvida com muita qualidade, então a qualidade está muito forte nisso. E tem o louco do Guto, que é o cara do processo, que foca... Eu acho que a palavra que mais combina é velocidade com qualidade. E velocidade para que entregamos uma pizza com muita rapidez. Por isso que hoje nós temos 93% de tudo que a gente entrega e promete em 10 minutos a gente entrega. Então o cliente vai retirar uma pizza e ele baixa o aplicativo e na hora ele sai da casa dele, em 10 minutos ele chega lá, a pizza já está pronta. Então, isso é uma facilidade, mas isso é processo. Então, é uma facilidade que deixa a gente mal acostumada, porque agora eu quero todas as pizzas em 10 minutos. Você está em outro lugar que não tem Bela Capri e você já fica esperando a pizza ficar pronta em 10 minutos. Vocês deixaram a gente, na verdade, mal acostumado. E isso, durante anos, foi um grande diferencial. E aí... também é uma premissa nossa, uma deixa da necessidade de inovação contínua, porque o concorrente aprende, e copiar faz parte do negócio, né, Flaviana? Então, você tem que estar sempre criando e inovando. Mas eu ia falar de uma forma bem simplista, mas é assim, a gente tem uma preocupação muito grande de gente e de tecnologia. E você junta, você tem um processo extremamente eficaz, veloz e com qualidade na ponta. É assim que entendemos como funciona um negócio, para poder ser líder, para poder se manter líder
e para lutar com referências, que é assim que a gente busca. Guto, vamos falar um pouco sobre hoje, né? A gente veio conversando e falando sobre essa história e tudo mais, e como diz você, se for para falar de história, eu vou ficar 2 horas aqui, porque eu adoro a parte histórica do negócio. Eu acho que isso é o que constrói, de fato, acho não, né? Fato, é isso que constrói a cultura da empresa, e para mim isso é uma das partes mais gostosas do marketing. Claro. Mas vamos falar de agora. A gente está falando de uma marca que está com um plano de expansão agressivo, e é hoje uma das referências quando a gente fala em franquia do mercado de alimentação. A Bela Capri é uma referência. Como é que está a marca hoje? A gente saiu de uma empresa familiar, 1998, com uma loja, e hoje, como que está a marca? Pois é. Primeiro é importante ressaltar, né, que a gente está num divisor de águas da nossa expansão. Porque até agora, Flaviana, foi um crescimento orgânico. Ele foi acontecendo, né? É óbvio que a gente tinha e teve muitos pedidos para ter lojas distantes, mas a gente sempre teve a percepção de trabalhar no espiral, no crescimento, e foi natural. Hoje, 90% dos nossos franqueados são oriundos da região. Então, por exemplo, o franqueado de Ribeirão saiu de São José do Rio Preto, porque conhecia a marca. Só que agora está mudando, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos trazer novos. Acabamos de inaugurar em Piracicaba. Então, nesses anos todos até agora, nós chegamos na 40ª loja, onde nós temos 2 modelos, eu posso falar depois dos modelos para você, com vários canais, que também é uma das estratégias nossas. A gente não pode ficar com só um canal de venda. A pandemia veio aí para nos ensinar muitas coisas. Que bom que passou, né, Flaviana? Mas aprendemos. Mas deixou algum aprendizado, né? Deixou uma lição muito forte. Mas a gente fala já. Então, somos 40 lojas e temos um plano de expansão. Eu posso dizer audacioso, mas extremamente sólido, concreto, porque a gente acredita que é possível de esse ano a gente vender 20 operações. Não sei se inauguraremos, mas como meta de venda, a gente quer realmente ter novos 20 franqueados ou pontos de venda surgindo. E para o ano de que vem, então é uma sequência de evolução, buscarmos a 100ª venda. Estamos trabalhando fortemente para isso. Nossa, vamos ter mais conversa para fazer o ano que vem, então, hein? A gente já pode deixar agendado o bate-papo do ano que vem. Deixaremos, está marcado. Guto, me fala uma coisa. Você falou de gente, né, há pouco. Sim. E a gente tem 2 tipos de público muito diferentes dentro da Bela Capri. Você tem o público interno, o time interno que está ali no preparo da massa, na entrega da pizza, no tete-a-tete com o cliente, e você tem o franqueado. São jeitos diferentes de conversar, de comunicar, de se relacionar. Como é que é a gestão de pessoas aí dentro? Como é que vocês olham para isso? Pensando que, imagino que tem gente aqui que está ouvindo que trabalha com serviço, com produto, enfim, e-commerce, franquia, tem de tudo aqui. Todo mundo com o mesmo foco, vender mais. Só que para vender mais passa obrigatoriamente pelo ser humano, né? Como é que é isso aí dentro? Olha, hoje a marca emprega mais de 500 colaboradores, Flaviana. É um número extremamente impactante para nós. Responsável, né? Pesa nas costas, porque você tem muitas famílias ligadas. Mas como você citou franqueados e colaboradores da ponta, eu vou até abrir um pouco mais essa divisão. Os clãs. Nós temos a franqueadora, que é um time forte. Nós temos a abastecedora, que é da Covise Franchise, que é onde produz 40% de todos os insumos que chegam nas lojas, processam, né? Uhum. E também nós temos o franqueado e os colaboradores da ponta, que é aqueles que fazem realmente a diferença, que atendem o nosso cliente. E uma observação, atender não. Hoje atender não resolve, tem que encantar. É assim que a gente entende que não é nem sobrevivência, é quase que uma sobrevivência de você manter-se no mercado, porque hoje atender, todo mundo atende. Até alguns serviços públicos já atendem bem, né, Flaviana? Pois então, o Poupa Tempo é um exemplo, que eu acho que é um serviço muito bom. Concordo, né? com você. Muito eficiente.
Agora, nós precisamos encantar. E é assim que a gente tem. Hoje nós temos na franqueadora. Mas é importante, essa cultura vem do nosso pai, de ter um time unido, equilibrado, e que tenha remuneração justa e um fundamental ambiente de trabalho. É muito simples, o RH nosso não tem muita... E os líderes, eu costumo dizer que não tem muita técnica para falar. Líder é aquele que estimula o time. Então, nós investimos muito no processo de liderança, porque temos um plano de carreira interno muito forte. Hoje, vou te dar um exemplo, todos os gerentes das lojas aqui de São José do Rio Preto, que é onde você está, são pratas da casa. Ou eram pizzaiolos ou atendentes. Então, dentro da Bela Capri, nós temos um plano de carreira muito legal. E, para mim, é o maior oxigênio de um colaborador. Com certeza. Se ele tem um plano para crescer, ele está muito estimulado a fazer o melhor, fazer com amor. É assim que a gente estimula o nosso time. Mas como eu estou falando de pessoas, então você vê a franqueadora. Nós temos um departamento de qualidade, com formação em Águas de São Pedro, para realmente entender do insumo, do produto. Nós temos nutricionistas de campo, que vão visitar operações e auditar e dar consultoria. E nós temos uma profissional específica de atendimento, focada no atendimento, que visita as operações e garante que o resultado final aconteça. E isso é fundamental. A franqueadora é muito mais estruturada, tem consultores de loja, nós temos o departamento de marketing interno, com o apoio do marketing externo terceirizado para garantia de criação contínua. Eu entendo que o marketing ele tem que ser dividido, ele tem que ter a criação externa, sem vícios, que traz ideias, mas a operação interna, para soltar peças, para agilizar, para ter velocidade e proximidade do franqueado. O departamento de marketing é muito importante, além da própria departamento de gestão e de controles, para que os indicadores os entreguem. É o painel, né? Para que você pilote sabendo que está tudo bem e possa acelerar cada vez mais. Ô, Guto, no começo da nossa conversa, ainda nos bastidores aqui, antes da gente dar o play, você comentou comigo, eu sei vender pizza. Vamos conversar, mas o que eu sei fazer é vender pizza. É verdade. E eu acho que vocês fazem isso muito bem com tecnologia. É uma das coisas uma das sacadas que eu acho mais legais assim na Bela Capri é o uso da tecnologia. Vocês têm um aplicativo que funciona. O cliente do outro lado ele tem acesso a várias ferramentas, mas eu escolho usar o aplicativo da Bela Capri. Vocês têm todo um processo tecnológico para a produção da pizza. Eu queria entrar um pouco nesse aspecto. O que vocês têm aí do outro lado de ferramenta? E aí vamos falar do aplicativo que eu estou falando com o cliente. O que você tem de ferramenta para a gestão desse time todo? Você me falou de 500 pessoas, é muita gente. Eu imagino que vocês devem ter aí ferramentas que apoiem isso também. A gente está falando de uma empresa que está inovando o tempo inteiro e olhando para essas novas tecnologias de automação, de inteligência artificial, enfim. O que vocês estão usando para apoiar toda essa operação que é extremamente focada em processo e velocidade? Olha, é uma pergunta que eu gosto também muito de responder, mas é importante eu te dar uma dica, para quem está nos ouvindo, inclusive, que todos os recursos para que a tecnologia esteja sempre na frente são fundamentais, ferramentas e ferramentas. Mas, se o pensamento dos líderes não enxergar isso, não vai acontecer. Não vai, Flaviana. Então, há sempre uma vontade de melhorar, de ter velocidade, de ter facilidade. Você citou que você, entre muitos, escolhe o nosso. E o que é uma verdade. Dentro do mercado tão competitivo, e que cada vez será mais, você precisa ter os melhores produtos, as melhores ferramentas. Temos muitas ferramentas. Você citou do aplicativo, que hoje representa, para os canais de retirada, o Drive e Delivery, 60% de tudo que a gente vende. Caraca. Estão
dentro do nosso app, que traz facilidade para o cliente, ofertas e muitos benefícios. O cashback, por exemplo, hoje representa quase 10% de tudo que a gente vende, gera um cashback, que é representa quase 50% de uma outra pizza. Então, é uma ferramenta muito forte que facilita para o cliente. E, claro, para nós, custo menor, né? Rapidez, porque está na nossa mão. A gente também adquiriu 50% do fornecedor do software, e isso é importante, porque também está dentro de casa, mesmo estando terceirizado, mas tem rapidez, tem facilidade, e, por sua vez, a inovação entra rápido. E isso não tem nada a ver com tamanho de empresa, tem a ver com pensamento. As pessoas dizem que quanto maior, mais lenta é. Não. Isso não é uma... Isso é uma boa desculpa. Você pode ter velocidade... Disso, hein? Se o processo estiver bem simplificado. Se a comunicação... Para mim, o maior desafio dentro da nossa organização é comunicação. Esse cara que pensa em comunicação o tempo todo. Quando ele vai tomar uma decisão com alguém, quem tem que saber disso? Parece simples, mas você tem que estar muito focado em que a comunicação funcione. E é óbvio, quando a empresa vai crescendo, você vai ter que ter braços específicos para fazer essa multiplicação. Mas o pensamento tem que vir de você sempre, sempre. Senão não vai ter comunicação. Mas eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, você estava falando sobre tecnologia, eu falei do aplicativo e ferramentas. Outro exemplo, quando você está escolhendo a sua pizza dentro do app. Finalizou o pedido. Esse pedido já está na tela do pizzaiolo, no ato. O pizzaiolo que está montando uma pizza, ele não tem papel impresso, ele não tem nada. Ele tem um tablet, onde faz a leitura de demandas e que esses pedidos vêm separados por canais. E a orientação do encarregado de qualidade, de produção, no momento em que ele define, hoje você vai montar retirada, você vai montar delivery e você vai montar salão, se for uma pizza de salão. Então, existe todo esse processo que facilita, como prioridade, sempre o salão, retirada e drive com prioridade alta, e, por último, o delivery. Ah, mas o delivery é sacrificado? É prejudicado? Não. Aí vem uma importante mensagem. Se tiver um estouro de demanda, e eu posso te afirmar que num sábado à noite, no momento da sua fome, vai ser umas 7h30, você vai querer a pizza ali. E aí não quer esperar, né? Então, por isso, a justiça, a clareza, eu falo muito com o time. O cliente ele não fica a pé da vida se você diz para ele, a sua pizza vai demorar 1h30 para entregar. Perfeito. Ele fica a pé da vida se você disser 30 minutos e entregar em 1h30. É verdade, ele se sente enganado, e de fato ele está sendo enganado. Agora, se você alinha expectativa, está tudo certo. Lealdade. Isso tudo, lealdade, perfeito. Mas é isso que eu quis dizer um pouquinho sobre o processo do pizzaiolo. E falei de canais de venda, né? Vou pedir para você voltar um pouquinho. Me chamou a atenção, você comentou que é ali na hora que define quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Eu posso ter mudanças de posições ali na rotina do pizzaiolo. É legal porque são experiências diferentes, é para eu sentir o lugar do outro. Como funciona isso? Na verdade, depende do tamanho de loja. Tem loja que produz 2.000 pizzas mês, tem loja que produz 6.000 pizzas mês. Então, uma loja que produz 6.000 pizzas tem mais profissionais. A mesa de montagem é uma só, ela se aumenta de tamanho conforme a operação. Então, a mesa de montagem, onde está o tablet, é o cockpit do pizzaiolo. Cockpit é onde ele está ali pilotando, né? E dentro de um carro de corrida, pode ser de um avião, é o cockpit. E ali ele tem todos os ingredientes que ele está lendo na tela dele. Inclusive, se ele for jovem aprendiz, ele tem até a ordem sequencial dos ingredientes. Tudo porcionado, Flaviana. Tudo porcionado. Hoje o pizzaiolo... eu sou daquele tempo que eu abaixava no vidro ali de uma pizzaria e falava, capricha na minha pizza. Isso acontece, os clientes hoje fazem isso. Aí o pizzaiolo fala, pode deixar.
mas ele vai dizer isso para todos, porque a montagem é única, porque é porcionado, porque não é a mão dele que decide, e sim o pré-preparo de todos os insumos antes das lojas abrirem. Mas voltando a falar, retirada dentro do tablet, você tem um canal que entra os pedidos. E aí, uma loja maior, o encarregado, o chefe, ele define em qual posição, você vai montar só retirada e drive, você vai montar só delivery, e se for uma loja de salão, você só vai montar o salão. O que fica mais dividido. Quando é uma loja menor, o próprio pizzaiolo também, orientado pelo encarregado, pelo aumento quantitativo, ele vai tomando decisões para que as pizzas saiam o mais rápido possível. Que legal. Você estava falando, eu estava aqui fazendo conta mental de quantas lojas eu conheço. Eu tenho a minha pizza preferida e é impressionante que você pode pedir ela em qualquer lugar, exatamente a mesma pizza. Voltamos lá no processo, tecnologia, pessoas, né? Qualquer lugar que eu for comer uma pizza da Bella Capri, eu vou comer a mesma pizza. É muito bacana de novo, a lealdade, né? Porque eu sei que eu estou, de fato, comprando uma coisa que foi feita ali com cuidado para mim, etc, etc. É muito legal a história que você constrói com o cliente. Isso, coincidentemente, é a máxima do franchise, que é a multiplicação, padronização. Tem que ser respeitado. Mas temos que enfatizar formação. Todos os nossos colaboradores novos de uma loja que vai inaugurar, ou aqueles que estão vindo para o time, se tiver cargo de hierarquia, tem que vir para a franqueadora se formar. Isso é sine qua non, não aceitamos outra forma. A base pode formar na própria loja que já está operando, ou se for nascer, numa loja próxima que já opera, para poder depois ir para a sua própria loja. Formação de pessoas é fundamental dentro da nossa organização. Você comentou sobre uma das máximas de franquia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse universo que agora é ainda mais latente na tua vida, né? Você já faz parte do universo de franquias há tantos anos, só que agora dentro da frente, ali, na linha de frente do negócio mesmo, você está dentro da ABF. Eu sei que você já atuou na Associação Comercial aqui de Rio Preto. Acho que você ainda faz parte do conselho da Associação Comercial? Faço sim, Flaviana. Eu sou conselheiro já há uns 3 anos e fui diretor durante 10 anos. Eu penso que o associativismo ele é fundamental para você como ser, como homem no sentido homem-mulher, mas no sentido de respeito, de aprendizado e de participar da sociedade, né? A Associação Comercial de São José do Rio Preto é uma associação pujante, de muita força, de muito respeito pelo poder público, e é fundamental o empresário ser ouvido, e é assim que nós entendemos. E há mais de um ano, recentemente, eu fui convidado para assumir a diretoria do interior de São Paulo da ABF, que é a Associação Brasileira do Franchise, uma responsabilidade enorme, mas o Rogério Gabriel, meu parceiro da Movedu, me chamou e falou: Guto, você tem um perfil, você tem domínio e vamos... Passou o bastão e eu confesso a você que o desafio é grande, mas é muito prazeroso. E também de muito aprendizado. Eu acho que isso também é fundamental. Inclusive, teremos o próximo encontro agora, dia 21 de março. Nós vamos na IG Piscinas, vamos trazer o presidente da BF, deputados federais que representam a região. Isso é importante porque estar envolvido, passar para os políticos a importância do franchise, é assim que a gente entende, porque o universo ele é gigante e a gente quer fortalecer cada vez mais. E o que você vê assim eu entendo que são instituições, como você disse, né? Ambas acabam sendo semelhantes no sentido do associativismo e tudo mais. Como é que você enxerga que instituições como a CIRB, associações comerciais de modo geral, a ABF, elas olham para o universo das vendas? A gente sempre está aqui tudo isso que a gente está falando, no final das contas, vai colaborar
com o resultado final. Porque, afinal de contas, quando eu olho para o processo, quando eu olho para pessoas, quando eu olho para tecnologia, eu automaticamente estou melhorando a qualidade, entregando mais, vendendo mais. Qual a importância de uma instituição dessa dentro de uma marca para me ajudar nesse sentido? Para me ajudar a olhar para mercado, para me ajudar a olhar para processo, para me ajudar a olhar para tecnologia, porque eu percebo que ainda tem marcas que olham com um certo distanciamento dessas entidades mesmo, né, de modo geral. Olha, para mim, de uma forma bem objetiva, eu penso que é desperdício de ter conhecimento. Desperdício de tempo, inclusive, porque se você está dentro do franchise, você vai aprender muito mais rápido sobre. Então, por exemplo, na BF, né? Mesmo que são pequenas empresas que estão agora formatando, associe-se. Vai ter muita entrega. Participar de um encontro como esse que nós teremos na semana que vem, como eu te falei, inclusive com a vinda do presidente Tom, que é o CEO do Grupo Trigo, a marca Spoleto, Spoleto, China Box, são algumas marcas fortes do mercado brasileiro. O Tom vai estar presente. Então, escutar um profissional desse gabarito, você vai aprender, não tenho dúvida. Fora as palestras que nós entregamos e também formação. A BF entrega muita formação, muito treinamento para o franchise. E isso também serve para qualquer associação comercial. Um pequeno empresário de um bairro, se ele se associar, ele vai ter conhecimento, ele vai poder aprender de vários segmentos, marketing, gestão, relacionamento, network. Então, ganha-se demais se associando e nós não abrimos mão de estar próximo. Acabamos de inaugurar Piracicaba, por exemplo, e a primeira coisa que nós fazemos é ir visitar os órgãos públicos para falar, estamos chegando, e a associação comercial. Ao ponto de nos associarmos 3 meses antes de inaugurarmos, e as entrevistas dos colaboradores foram feitas dentro da associação. A associação tem banco de currículo, quer dizer, entrega muito. Se associe, você vai ganhar. A gente fala tanto de tecnologia, né? E é inevitável hoje a gente não falar disso, a gente não falar de automação, não falar de inteligência artificial, só que é como você falou no começo da nossa conversa, né? Tem gente antes disso, você precisa de pessoas preparadas para isso. E quando eu penso em ABF, Associação Comercial, eu penso em relacionamento. Você pode ter todas as ferramentas do mundo, se você não tiver relacionamento, se você não tiver gente por perto, não vai adiantar muita coisa. Né? Nada. O negócio são pessoas. Nós não vivemos sem os profissionais e num mundo onde o desafio vai ser muito grande para reter talentos e para ter novos colaboradores. O Brasil vai passar dificuldade de mão de obra, eu não tenho dúvida. Então, aqueles que estão retendo os seus melhores, sendo justos e tendo um ambiente de trabalho, sairá na frente, eu não tenho dúvida. Ô, Guto, olha que coincidência, eu conversei há alguns dias aqui no podcast também com uma outra empresária, a Jéssica, da AGTEC, e foi muito, muito engraçado, porque no começo você estava falando sobre seu pai, e você vê que muitas histórias acabam se cruzando, né? A Jéssica fala que o pai dela, ele era apaixonado por ouvir o cliente. E você usou a mesma palavra, meu pai era apaixonado por atender bem. No final das contas, é olhar para o cliente. Se você realmente está olhando para o cliente, se você realmente está ouvindo, se você está ali calçando o sapato do cliente, você sabe o que entregar, você sabe como atender, você sabe que tecnologia buscar, como melhorar o processo, porque no final das contas, é o que você comentou, atender não resolve, é encantar, só que para encantar você tem que escutar. Mas não tenho dúvida nenhuma, todos os pensamentos são para o cliente. Eu acho que eu não sei, eu falei isso, ainda bem que você me despertou para. Se você não tem o cliente como alvo, para que os processos sejam do desejo dele, você tá em contramão E antigamente podia ser assim. Você fazia com que o cliente comprasse aquilo que você queria vender. Hoje não. Acabou. Você tem que vender aquilo que ele quer. E ser o melhor dentro daquilo que ele quer. Então,
um desafio muito grande. Mas onde estamos, na sua maioria, somos líderes de mercado. Isso me agrada muito. E se eu pudesse, eu fazia que nem um Rolim Amaro. Ele punha o tapete vermelho na entrada do avião. Né? Se eu pudesse, eu ficava de joelho quando cada cliente que sai da sua casa com um universo tão competitivo e te escolhe. Então, eu sou muito grato aos nossos clientes, mas muito grato, você não tem ideia. Poxa, que delícia ouvir isso, viu? É muito gostoso quando você vê um apaixonado por aquilo que faz. Isso, assim, fica muito claro na nossa conversa. Eu queria fechar essa conversa, é inevitável não perguntar isso, né? Que lição você pode deixar aqui para quem está te ouvindo, que foi, assim, valiosa para você? E que pode ser aplicada por qualquer profissional de vendas, da área comercial, seja qual for o segmento. Falamos tanto aqui de pessoas, mas sei lá, o que é que você te vem à cabeça assim quando você pensa em toda a sua trajetória que pode servir aqui de inspiração ou de orientação para quem está ouvindo a gente? Eu vou falar de duas formas. Se você quer empreender, venha para a Bela Cap. Você vai resolver o teu futuro profissional. Se você quer empreender e não crie, pegue quem já testou, multiplicou e que está focado em fazer o melhor para o nosso cliente. E para todos aqueles que querem evoluir como profissional ou como pessoa, faça o seu melhor. Quando eu estou às vezes eu faço palestras, sou ADM de formação, e eu costumo fazer palestras para o 3º, 4º e 5º ano, que é um jovem que está ali, uma energia ímpar, e eu digo para ele, cara, foque, mergulhe, dedique-se, que você está no auge da tua energia, trabalhe muito, se prepare, porque aqueles que vão fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma, que vão estar empreendendo ou sendo executivos de grandes organizações. Mas independente de onde você está, só depende de você. Isso é antigo, Flaviana, mas é a pura verdade. Veja você entre os seus pares e fale, eu tenho que ser melhor que esses caras. E mergulhe, abrace. Eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso. Olha, o que eu vou levar dessa conversa aqui hoje vai ser essa frase, vou fazer uma camiseta com ela. Atender não resolve. Tem que ir além. Vamos soltar essa camiseta aí, ó, com o logo da Bela Capri. Gostei. Que legal, gostei também. Atender no mundo de hoje já é comum. É isso aí, é isso aí. Aliás, eu fiz, olha, se eu vou te falar, me fala se eu anotei certo. Eu fiz aqui a minha lição de casa, tá? Cliente em primeiro lugar, isso é a máxima do mercado. Se tiver ele ali no primeiro lugar, eu já sei que não adianta só atender. Olhar para a qualidade, processo que vai me trazer velocidade, gente em todos os aspectos, interno, cliente, parceiro, e inovação contínua, porque você vai ser copiado. Quem é bom é copiado. Fiz a lição certa? Fez perfeito. Eu não tenho dúvida que é tudo isso e mais, muito mais, mas tem muita coisa. Mas como cerne, como DNA, eu não tenho dúvida que é assim que a gente pensa e é assim que a gente pratica. É um desafio enorme, mas a gente busca. Quando você falou do cliente, Flaviana, me permita, relacionamento pós-venda. Nós temos um trabalho que hoje a gente consegue conversar com 1/4 de todos os clientes que compram na Bela Capri no dia seguinte, para saber como foi a experiência. 94% de todos os clientes estão com com satisfação máxima. Tem falhas? Aí a gente trabalha incessantemente para buscar minimizá-las. Tem desafios, mas a gente luta todos os dias para minimizá-los e estamos conseguindo. Hoje esse relacionamento tem tecnologia. Como é que nós conseguimos conversar com 1/4 de todos os pedidos do dia anterior se não tiver tecnologia, se não tiver rapidez, um bom processo? Faz parte. Pois é, mas para você
conseguir corrigir esses problemas é ouvir o cliente, está aí de novo, é ouvir, é buscar ouvir, é conversar, entender o que está acontecendo do outro lado, perfeito. E a gente ainda vê marcas no mercado que acham que o desafio é vender, não, é vender de novo. O grande desafio é você vender outra vez, é fazer esse cara voltar. O pós-venda, para mim, é um dos momentos mais delicados do relacionamento com o cliente e nem todo mundo dá atenção para isso. É fundamental. A minha leitura de e-mail matinal não é o quanto eu vendi, são os e-mails dos nossos clientes. Para mim, a nossa reunião de toda segunda-feira começa falando das ocorrências e dos feedbacks positivos e negativos. A gente escuta o cliente o tempo todo e tem o time todo imbuído e envolvido sobre o relacionamento, que é o nosso foco, que é o nosso cliente. Perfeito. Guto, eu queria te agradecer por esse tempo aqui, que foi realmente muito, muito valioso. Eu sei da tua vida, da tua agenda, sei o quanto você corre aí. Então, assim, poder passar esse tempo aqui trocando ideia e ouvindo você, para a gente é muito bom. Eu tenho certeza que quem está do outro lado também gostou demais. Obrigada. Nossa, eu que agradeço por suas palavras, mas eu estou sempre à disposição, viu, Flaviana? Falar do nosso negócio, falar da nossa vida, falar da nossa história, eu posso te afirmar que eu acho que é um dos maiores prazeres da minha vida. E estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada mesmo, e obrigada a você que está aí do outro lado, acompanhou a gente até aqui. Se você quiser ver outras entrevistas, mais conteúdos como esse, visita o canal da Prospecta no YouTube. Em breve a gente vai estar em outras plataformas também. E se você quiser mais conteúdo ainda, o blog da Prospecta está repleto de conteúdo sobre como você pode vender mais e cada vez melhor. Obrigada, Guto. A gente se vê no próximo podcast da Prospecta. Até mais, gente. Tchau, tchau.